Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Arquitetura de Valor. Nesse programa, trazemos assuntos para você se tornar um arquiteto reconhecido, valorizado e bem remunerado fazendo aquilo que você ama. Eu sou Renan Sanfel. E eu sou a Dani Guardini. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a todos vocês. E o tema de hoje do nosso podcast é sustentabilidade versus saudabilidade. Já vamos começar com um tema bom, muito bem. Tema polêmico. E a primeira pergunta que eu quero fazer já é polêmica. Qual que é mais importante, saudabilidade ou sustentabilidade, Dani? Não tem polêmica e não tem escolha. Não tem como escolher entre um e outro. Eu acho que os dois são muito importantes de serem pensados e devem ser pensados em conjunto quando nós estamos fazendo um projeto, desenvolvendo um projeto. Cada um tem a sua importância, cada um tem a sua particularidade, mas não dá para escolher entre um e outro. Eu acho que é bem importante a gente ter bem a clareza do que é cada um deles e realmente trabalhar em conjunto. Então, não dá para dizer que é sustentabilidade versus saudabilidade, porque realmente tem que ser um mais aí, não uma competição, tem que ser um realmente valorizando o outro e um agregando ao outro. Então tem que ser os dois, não dá para escolher entre um ou outro, não. Então, já para a gente começar a embasar essa questão que os dois são importantes e os dois têm que andar junto, eu queria que você falasse o que é saudabilidade e o que é sustentabilidade. Muito bem. Então, assim, se eu for falar de uma maneira muito direta, muito clara, a saudabilidade é a preocupação, é o foco que a gente vai dar na hora que a gente desenvolver um projeto de um espaço construído, com foco no ser humano, no indivíduo que ocupa aquele espaço. E a sustentabilidade é o foco no planeta, é o foco no entorno, é o foco no meio ambiente. Então, assim, o impacto que aquele espaço construído vai ter para o meio ambiente. Então, se a gente pensar, que nós, arquitetos, designers de interiores, vamos estar trabalhando com espaços construídos, a saudabilidade vai estar pensando no indivíduo que ocupa o espaço e a sustentabilidade vai estar pensando no entorno daquele espaço e no meio ambiente, no planeta de uma maneira em geral. Então, assim, de uma maneira bem direta, para entender a diferença entre uma coisa e outra, é exatamente isso. Por isso que não dá para a gente escolher entre um e outro, né? A gente precisa pensar no indivíduo que ocupa espaço e a gente precisa pensar também no planeta, né? No meio ambiente, que não deixa de ser nossa casa também. Então, que também vai impactar na vida desse indivíduo. Então, tem que ser um pensamento em conjunto, com certeza. Que bacana, que bacana. Então, tá explicado. Então, se nós vivemos no espaço, nós dependemos de um espaço, então a importância do espaço construído. Isso. Alguns não, hein? Alguns não, mas assim, o nosso foco é realmente tentar melhorar ao máximo, né, nossa função como arquiteto e designer, melhorar a qualidade desse espaço construído, tanto para o indivíduo que habita, quanto para o meio ambiente, né? Então, minimizando o impacto. E aí, a minha pergunta seria, qual a diferença entre sustentabilidade e saudabilidade nos projetos? Levando isso para um projeto. Ok. Então, assim, pensando, tem muitas coisas, inclusive, que estão em comum, tanto na saudabilidade quanto na sustentabilidade. Existem algumas pequenas diferenças, algumas grandes diferenças, mas de uma maneira geral, como eu falei, né, o indivíduo, o planeta, então se a gente toma cuidado com o planeta, isso vai impactar também na saúde do indivíduo. Então, muitas das coisas estão muito atreladas umas às outras. Mas para vocês compreenderem de uma maneira mais ampla, muda muito o prisma, né? O olhar sobre a mesma situação. Então, um exemplo para facilitar essa compreensão. Quando a gente vai fazer um projeto, uma das questões que a gente tem que estar sempre buscando para o nosso projeto é a iluminação natural. Quanto mais iluminado naturalmente os ambientes, vai ser melhor, tanto para saudabilidade do ambiente, quanto para sustentabilidade. Então, é um ponto que tem em conjunto, né, em comum, desculpa, não é em conjunto, é em comum, tanto para a saudabilidade quanto para a sustentabilidade, mas cada um tem um prisma, né, uma maneira de enxergar para a mesma coisa. Então,
para a saudabilidade do ambiente, a janela grande, a iluminação natural, vai ser muito importante para a saúde do indivíduo, porque ela vai ajudar a organizar o ciclo circadiano desse ser humano, ela vai trazer essa qualidade de luz natural, até a questão de vitamina D. Então, assim, a gente tem muitos benefícios para a saúde, né, questão até mesmo, né, visual, né, que a gente vai conseguir enxergar melhor dentro do ambiente, né, questão de a claridade ajuda a gente a enxergar melhor. Enfim, são várias questões que vão melhorar a saúde do indivíduo por conta dessa iluminação natural. E pelo lado, pela ótica da sustentabilidade, essa iluminação natural, ela é muito benéfica sustentavelmente, porque a gente vai diminuir a necessidade de uso de eletricidade, né, de energia elétrica com luz artificial durante o dia. Vai diminuir, né, o gasto de eletricidade, então assim, vai economizar de várias situações. Então, né, a gente percebe que a mesma coisa, né, que é a questão da janela, né, iluminação natural, ela tem são importantes nas duas situações, né? Então, tem esse lado em comum, mas cada um tem um motivo para ele ser importante. Então, uma coisa complementa a outra, né? Pelo foco, pelo reforço, né? Do quanto isso é importante. Então, é essencial você ter iluminação natural, você não precisar acender luz artificial durante o dia num espaço construído, tanto pela questão da saúde do ser humano, quanto pela preservação do planeta, né? Tentar minimizar esse impacto que a gente causa no planeta. E a gente vê que hoje em dia o pessoal está trazendo mais isso, né? Essa questão da sustentabilidade está vindo muito forte nos nossos dias agora que a gente está vivendo, e aí está entrando essa questão da saudabilidade. Eu acho que tudo que a gente passou aí nos últimos meses tem sido Forçou muito, com certeza. Muito, né? Tem sido um pedido, as pessoas começaram a realmente ver e dar valor em tudo isso que a gente fala. E aí, uma pergunta que eu queria falar assim, isso é uma tendência que está acontecendo? O pessoal está pedindo isso? Vamos lá, tendência, né, Renan? Palavra que é uma Dani. Então, e foi uma pergunta que eu já recebi várias vezes também no Instagram e por direct, se é tendência. Eu bom, quem já me acompanha há mais tempo já sabe que eu tenho essa questão com a tendência. Inclusive, acho que a gente até pode fazer um podcast só sobre tendência para deixar isso muito claro. Mas vai ter que ter. Né, esse é importante. Mas eu acho que não dá para a gente considerar uma tendência, porque isso não é uma tendência, isso é um caminho sem volta. Mas a gente não pode trabalhar com essa conotação, a tendência, a palavra com a conotação de moda, sabe, de modismo, de uma coisa que vai ficar por um tempo que depois muda, porque eu não acredito nisso. Eu realmente acredito que a sustentabilidade, que já vem há muito tempo, e a saudabilidade, que também já faz tempo que é estudada, mas que eu acho que as pessoas se deram conta muito por conta de tudo isso que aconteceu esse ano, as pessoas estão tendo cada vez mais clareza da importância da gente considerar a saudabilidade dos ambientes. Tudo isso é conceito, isso não é estilo, não é tendência. Isso realmente tem que estar intrínseco cada vez mais nos nossos projetos, cada vez mais nas nossas casas, nos espaços construídos, nos edifícios, porque realmente é uma questão que não tem como pensar diferente, né? Falo que depois que a gente sabe, não dá para saber, não dá para ignorar isso. Então, a gente ter a clareza do quanto a gente pode transformar a vida das pessoas, o quanto a gente pode minimizar os impactos negativos no meio ambiente, não dá para a gente simplesmente falar, deixa para lá, não me interessa. Isso não tem como deixar para lá, não tem como realmente não focar nisso, não observar, não ter um olhar atento para isso. Eu acho que nossa função como arquitetos, designers de interiores é realmente estar melhorando cada vez mais a qualidade de vida das pessoas, dos seres humanos e o planeta, né? Então a gente tem um papel muito grande de conscientização da nossa parte sobre isso, e a gente tem que ter esse conhecimento, buscar todas as ferramentas que a gente pode usar. Então, assim, não é uma tendência, sim uma necessidade intrínseca que o ser humano precisa ter esse discernimento, precisa se educar para isso, para que realmente melhore a qualidade de vida das pessoas dentro dos espaços e que melhore, né, minimize o impacto que a gente causa no meio ambiente através da arquitetura e do design de interiores. E quando você fala isso, Dani, é fantástico parar para pensar, porque quando fala tendência, eu pelo menos sinto assim uma palavra de coisas que vêm e vão. E a gente está vivendo um momento que a gente começamos a ver a real necessidade de tudo isso na nossa vida.
Eu acho que agora, principalmente que a gente sai dos escritórios, daquela loucura de aglomeração de pessoas, a gente vai para dentro de casa e precisa tanto disso, né, dessa saúde dentro do nosso ambiente, seja casa, onde for, dentro do escritório, quando voltar, e essa pensar nessa sustentabilidade, que a gente está vendo como que um ser humano depende do outro e as coisas, a gente depende do planeta. Se o planeta não está bem, a gente não está bem, né? E a gente é parte do todo, né, Renan? Eu acho que Exato. isso é uma questão que a gente não pode ignorar. Eu acho que o ser humano é como criança, né? Eu acho que a humanidade, se a gente for comparar com né, a humanidade de uma maneira geral, o planeta, né, mais ou menos como a criança, né? A criança tem aquele universo que é ela não tem a percepção de que existem outras pessoas, né? O mundo gira em torno dela. E os seres humanos, a gente veio, né, da uma questão de evolução dos seres humanos, que a gente era muito individualista. Né? E eu acho que é um momento agora de que a gente começa a perceber que a gente é parte de um todo, né? Algumas pessoas já vêm percebendo isso há mais tempo, né? Já trabalham a questão de sustentabilidade, já tem essa preocupação, né? Do que está causando para o planeta. E algumas pessoas estão ficando atentas a isso agora. Tá tudo certo, né? O importante é que a gente perceba e que a partir da hora que a gente percebeu isso, a gente comece a tomar as atitudes, comece a agir de uma maneira como um todo, né? Eu não posso pensar só em mim, eu não posso pensar assim, vou fazer minha casa e que dane-se o que vai acontecer com o mundo, eu estou preocupado só com o meu bem-estar. Não pode ser assim, não dá mais para ser assim. Então, assim, eu acho que a gente tem sim que pensar na nossa saúde como ser humano, como indivíduo, e aí vem essa questão da saudabilidade, mas essa questão da sustentabilidade, de pensar no planeta, de pensar no todo, né? A humanidade, a gente como parte, uma partinha pequena de uma coisa muito maior, mas a gente faz parte dessa coisa muito maior, né? Então a gente não pode ignorar e não pode virar as costas para isso. Por isso que não é um modismo, por isso que não dá para pensar numa coisa que, tá usando, não tá usando, isso é para ser para sempre, isso é para cada vez mais, para cada vez estar mais aprofundado, para cada vez estar mais consciente de tudo isso, né? Então, é sério, é muito importante isso, é muito profundo. Essa é a realidade, né? E eu mesmo, eu sempre pensei muito assim, mas como que o que eu faço aqui vai interferir em outra pessoa, outro país, por exemplo, e aí a gente, de repente, em poucos meses, viu que algo que acontece lá do outro lado do mundo é questão de dias, de no máximo meses, para acontecer aqui, onde você está vivendo hoje, né? E assim, e uma solução que às vezes a gente faz onde a gente vive, vai acontecer, vai impactar as pessoas que estão lá do outro lado. Então, isso é maravilhoso, né? Poder levar essa conscientização para as pessoas e realmente dizer, não é uma tendência, é algo real que a gente tem que dar atenção para isso. É essência, né, Renan? Que eu sempre falo, não, menos tendência e mais essência. Isso faz parte da essência do ser humano, né? Essa questão da coletividade, a gente pensar no conjunto, pensar no próximo, pensar, enfim, de uma maneira como um todo, né? Então eu acho que é muito da essência mesmo e do impacto. E aquilo, né, que a gente por esse pensamento mais infantil, né, da gente achar que o mundo, que a gente, mas o que eu faço não vai interferir no outro, né? E a hora que a gente começa a ter a clareza disso, que não, que tudo está interligado, né? O que eu faço faz diferença sim. E se todos pensam que se cada um faz a sua pequena parte, qual a transformação maravilhosa que não vai acontecer no mundo, né? Da mesma maneira que se cada um não fizer, né? Se cada um fizer o que está, enfim, a seu alcance, ou que ignorar o que pode ser feito, se cada um jogar, né, o seu lixinho ali no chão, imagina a lixeira que o mundo vai virar, né? E se cada um cuidar da sua parte, do que você pode fazer, né, para ajudar o todo, faz uma grande diferença. Então, ter essa consciência é fundamental. E dentro da arquitetura, a gente tem um papel tão grande, tão impactante, né? Arquitetura e design de interiores, a gente está trabalhando com um impacto tão violento para o planeta que nós, como profissionais dessa área, a gente tem o dever de ter essa clareza, de ter muito claro assim, o que a gente pode fazer para minimizar esse impacto, o que a gente pode fazer para tornar as casas mais saudáveis, os ambientes construídos com melhor qualidade para o ser humano e para o planeta. Uma coisa, exatamente, isso que você falou é fantástico. Os arquitetos e designers, né, são profissionais que trazem isso de uma forma muito visível, usual para as pessoas, né? São vocês que conseguem transformar a vida das pessoas através dos espaços, né? Que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Até
Acho que você comentou uma vez quantos por cento do nosso dia a gente vive dentro de um espaço fechado. Exatamente, a gente chega a viver, às vezes, até mais de 90% do nosso tempo dentro de espaços construídos. Então, assim, é muito tempo, né, é uma desconexão muito grande com a natureza, com o ambiente aberto, né? Você está dentro de um espaço construído 90% do seu dia, é muito, isso interfere muito na nossa vida e na nossa saúde. Então, é bem importante que esse espaço construído tenha o mínimo possível de qualidade para que realmente não prejudique tanto assim a nossa saúde. Então, realmente é muito importante ter essa clareza. E eu acho que mais do que... nós temos um papel muito grande como arquitetos e designers de desenvolver os projetos, e nós também temos um papel muito importante na educação dos nossos clientes, em ensinar e passar essa informação, em deixar as outras pessoas terem a clareza disso que a gente já sabe, ou que a gente está, né, aprendendo a cada dia mais. Então, o nosso papel como divulgador, né, de todo esse conceito, de todo esse conhecimento é fundamental para que as pessoas realmente tenham melhor qualidade de vida e o planeta, né, seja impactado o mínimo possível dentro do que está ao nosso alcance. Não, com certeza. E esse é o nosso objetivo aqui, né, Dani? Fazendo esse podcast, dedicando nosso tempo para as pessoas poderem entender e ter ferramentas nas mãos para valorizar a sua profissão, o seu trabalho, valorizar o seu projeto. Então, quando você pega tudo isso que a gente está discutindo aqui e trazendo, né, é justamente para valorizar você como um profissional da Exato. área de arquitetura e de design de interiores. E aí eu gosto muito de pensar, em vez de... Eu tenho duas perguntas. Qual que é as vantagens de usar a sustentabilidade e a saudabilidade nos projetos? Mas eu gosto muito de pensar qual que é a desvantagem, porque às vezes a gente fala tanto de vantagem, isso é bom, isso é bom, isso é bom, mas fica aquele... Mas a gente não vê o que está perdendo, o que a gente está causando de mal, entendeu? Então, eu queria que você trouxesse algumas desvantagens da sustentabilidade e da saudabilidade nos projetos. Tá. Eu acho que, assim, desvantagem real, de falar assim, isso fica pior para o projeto, eu acho que ela dificulta, tá? Um pouquinho, porque se a gente não coloca essa questão de sustentabilidade e saudabilidade, a gente vai desenvolver o nosso projeto sem se preocupar com isso, e é uma coisa a menos para pensar. Ponto. Eu acho que a desvantagem é se é que existe, que isso pode ser considerado uma desvantagem, porque eu acho que as vantagens sobrepõem tanto, em tantos aspectos, que eu já vou chegar nelas, mas eu acho que assim, se fosse, você que fala assim, Dani, você tem que dar uma desvantagem para se pensar na saudabilidade e na sustentabilidade, é porque realmente, como um profissional de arquitetura e design de interiores, eu vou ter um pouco mais de trabalho, porque eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que me aprofundar nesses assuntos, e eventualmente algumas questões que eu escolheria por estética, muitas vezes elas vão contra a questão de saudabilidade do ambiente ou de sustentabilidade. Então, ele vai ser um fator a mais na minha questão das escolhas, das decisões, de desenvolver o projeto. Então, assim, vai ser um projeto que vai, de certa maneira, ser um pouco mais trabalhoso, não tem como. Eu estaria sendo leviana, você fala assim, imagina, nem se preocupa, é facinho. Não é assim, não que seja difícil, mas você vai ter que realmente dedicar um pouco mais do seu tempo para estar implementando todas essas questões de saudabilidade e sustentabilidade. Mas, gente, é uma questão de nosso trabalho, faz parte do nosso trabalho propor soluções que sejam melhores, né? Tanto esteticamente, porque de nunca na minha vida você vai me ver falando que o belo não é importante, tá? A beleza, a estética é fundamental, mas eu acho que tem outros fatores que também são necessários, a questão de funcionalidade e a saudabilidade, personalização, que eu sempre trago. Mas então, assim, a única questão que eu colocaria como negativo, como que complica, não complica, que ele dificulta um pouco, você vai ter que se aprofundar mais, estudar mais, e vai ter mais duas questões para interferir aí nas suas decisões de projeto. Mas é isso, né? Agora, de benefícios, de favorável, são tantos. Então, assim, a gente tem a questão de dormir, né? Botar a nossa cabeça no travesseiro e saber que a gente está fazendo o nosso melhor, tanto profissionalmente como profissionais, na parte de design, quanto para aquele ser humano que nos contratou, nosso cliente, quanto para o planeta, para outros seres humanos que às vezes a gente nem conhece ainda, nem sabe quem vai usar aquele espaço, mas que a gente sabe, a gente tem a certeza de que a gente está fazendo um espaço que vai trazer
mais saúde, não prejudicar a saúde, né, de outras pessoas, isso não tem preço. Eu acho que a questão de valorizar o nosso projeto é surreal, porque a hora que a hora que você oferece para o seu cliente a possibilidade de estar desenvolvendo um projeto que, além de todos os sonhos dele realizado dentro daquele projeto, você ainda vai melhorar a qualidade de vida dele, você vai melhorar a qualidade do sono dele, você vai melhorar a produtividade dele, você vai melhorar a saúde dele, minimizando, né, possíveis doenças. Então, assim, quanto de valor agregado nisso não tem? Então, isso valoriza muito o nosso trabalho. Então, assim, em primeiro lugar, por uma questão de consciência, né? De ser uma pessoa melhor e fazer o seu melhor. Agora, também não dá para ignorar o quanto isso valoriza o nosso trabalho. E isso é incrível, né? A gente deixa de ser mais um projeto de arquitetura e passa a ser o projeto de arquitetura e design de interiores com foco, né, na saudabilidade, na sustentabilidade, de quanto de valor agregado nisso. Então, gente, mas agora, mais do que esse valor que agrega, tenho para mim, que a gente saber que a gente está fazendo uma arquitetura de mais qualidade, né? Uma arquitetura de mais valor, e no sentido não valor financeiro só, porque é lógico que o valor financeiro acontece, o valor financeiro é muito bem-vindo, mas o valor de valores mesmo, sabe? Valores inegociáveis. Então, eu acho que isso traz tanto orgulho interno, sabe, do que a gente está fazendo, que isso eu acho que é maior que tudo. Então, acho que eu só vejo vantagens. As desvantagens, para mim, de ter que trabalhar um pouco a mais, de ter que se dedicar um pouco a mais ao projeto, isso, para mim, nem considero desvantagem, porque é tão fascinante tudo isso, todas essas possibilidades que isso nos traz, que as vantagens, assim, superam infinitamente. Eu não sei se te respondi o suficiente, Renan. Não, com certeza. Eu acho que se um profissional está aqui nos ouvindo, né, e ele quer ser valorizado, ele tem que sair da média, ele vai ter que buscar esse algo a mais, você vai ter que se dedicar, fazer o que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todo mundo tem. E posso te falar uma coisa, eu acho que a gente saindo agora com esses conceitos, a gente está muito à frente. Assim, e não é uma questão de só se diferenciar, estar à frente, porque isso vai ter que ser, é uma questão que todo mundo vai ter que se adequar, mais cedo ou mais tarde. A gente só está saindo na frente da maioria. Tem muitos que já estão atuando com esses conceitos já há algum tempo, mas a grande maioria ainda desconhece tudo isso. Então, e não é que vai desconhecer para sempre. Isso eu tenho certeza que isso vai vir, está vindo com muita força, porque eu já percebo essa demanda de clientes nos procurando por conta disso. Então, é uma questão de tempo, de alguns anos, que todos os profissionais vão ter que se adequar a isso. Todos os profissionais vão ter que se adequar a isso. Então, estar à frente, já estar adequado a isso, nos dá uma vantagem enorme também, né? Profissionalmente, de diferenciação de mercado, com certeza absoluta. Ah, que demais. Não, e com certeza. E para a pessoa que recebe esse projeto, o cliente, né, a pessoa que vai viver nesse espaço, as vantagens são que você falou, saúde, quais são essas, se você pontuasse algumas vantagens que ela tem, e as desvantagens que seria o que ele perderia de estar tendo... Para o consumidor final e não para quem está usando para isso. Para o consumidor final, exato. Ok, então, vantagem eu acho que é bem por aí, essa questão de você pensar que você tem um ambiente que pode prejudicar a sua saúde ou melhorar a sua saúde, sua qualidade de vida, produtividade, qualidade do sono, que isso faz muita diferença também na nossa vida, né? E a questão do planeta, né? Essa questão de... E tem também vantagens financeiras, tá? Porque muitas dessas questões, principalmente da sustentabilidade, porque a saudabilidade definitivamente não é o foco com a economia financeira. Mas a sustentabilidade, muitas coisas tem pontos diretos em economia. Então, você minimizar o consumo elétrico, tem muitas questões que vão realmente melhorar a economia, reaproveitamento de água de chuva, que você vai usar para molhar jardim, enfim, tem muitas questões que vão te trazer benefícios financeiros também, tá? Às vezes tem um investimento um pouquinho maior na hora da obra, mas depois em alguns anos, isso já tem um retorno que é fato. E eu acho que essa questão da consciência, né, para o ser humano, né, de cada um estar fazendo a sua parte, também faz muita diferença.
Mas principalmente qualidade de vida, né? A gente ter um cliente que tem mais saúde dentro da sua casa. E de desvantagem para o cliente, talvez seja essa questão de um investimento um pouquinho maior num primeiro momento, né, para alguns, por exemplo, a energia solar, você acaba fazendo um investimento um pouco maior em todo o equipamento, das placas solares, tudo isso, mas você vai ter um banho de mais qualidade, uma água muito mais gostosa, e a longo prazo, todo esse investimento do sistema solar vai ser vai ser quitado pela economia de eletricidade que você vai ter ao longo dos anos, né, porque o chuveiro elétrico, por exemplo, vai consumir muita energia. Então, a longo prazo, você tem uma economia muito grande de energia e para o planeta, enfim, então tem muitos benefícios. Então, a desvantagem seria talvez essa questão de, em alguns itens, um investimento maior inicial que você vai recuperar ao longo do tempo. E tirando isso, eu não vejo desvantagem nenhuma, porque a questão estética, você consegue manter qualquer projeto, qualquer estilo, não vai mudar esteticamente o projeto por conta nem de sustentabilidade, nem de saudabilidade, vão ser algumas escolhas talvez diferentes, mas você consegue fazer projetos contemporâneos, projetos minimalistas, todos os tipos de projeto, com os conceitos de sustentabilidade e saudabilidade. Então, assim, eu não vejo muito. Deixa eu pensar, mas acho que realmente não consigo ver agora, assim, de bate-pronto eu não vejo desvantagem, só vejo vantagem. Muito bom, muito bom. E eu acho tão bacana, Dani, quando um profissional pensa fora da caixa, né? Que é trazer essa questão de, que nem você comentou, a desvantagem é que o projeto pode ficar mais caro. Só que, pera lá, será que é uma desvantagem? Ou você não está conseguindo mostrar isso para o seu cliente? Que foi o que você comentou. É que nem quando veio a questão, um exemplo simples, das lâmpadas LEDs, a troca, né, da lâmpada normal de filamento por LED, e aí você chegava, você fala assim, você vai comprar a lâmpada LED que custa 10, a outra custa 3. Você fala, você tá louco comprar uma lâmpada que custa 10? Só que aí você mostrar para a pessoa, você fala, não, você vai pagar 10, mas você vai economizar 3 por mês. Então, em 3 meses, você já pagou o investimento que você fez. O cara fala, como assim? Então, quer dizer, você paga mais caro, mas com gosto. Eu acho que aí também a gente enxergar além, né? A gente enxergar um pouquinho para frente, porque toda essa questão de saudabilidade e sustentabilidade não é nada que a gente consiga ver hoje, né? Não é um fato que você vai fazer e você vai. É diferente, se vou pintar de amarelo, vou pintar de azul. Você pintou, você já é imediato. A hora que você pensa em saudabilidade do ambiente, sustentabilidade, tudo isso é a longo prazo, não é imediato. Você não vai sentir a sua saúde na hora. Tipo, assim, não é que você entrou na casa, a partir daquele momento você não tem mais nada, você já sarou de tudo. Isso vai trazer ao longo do tempo a melhoria da sua saúde, ou ao longo do tempo você vai ficando doente dentro daquele espaço. Não é que você entra dentro de um espaço doente, né, um espaço que é enfermo, né, existem espaços que são enfermos, que são espaços que pioram drasticamente a saúde das pessoas, mas não é uma coisa imediata, não é que você entrou naquele espaço e a partir do momento que você entrou, você já algumas vezes até sim, tá? Em algumas situações, dependendo do que for, é quase que imediato a sensação que você tem do quanto aquilo te prejudica. Mas a grande maioria não é um efeito tão imediato, não é uma coisa que você tenha tanta clareza. E às vezes, por falta de conhecimento, você fica naquilo anos, você percebe que algo está ruim, que algo não está te fazendo bem, mas você não sabe nem o que é. As pessoas não têm esse discernimento por falta de conhecimento, por falta eu ia falar por falta de educação, mas nessa frase fica esquisito, não é falta de educação no sentido de ser mal educado, mas por falta de conhecimento mesmo. E, então, muitas vezes esse espaço está sendo prejudicial para ela, mas ela nem está se dando conta, ela acha que foi a comida, ela acha que foi o chefe dela que falou torto com ela, foi alguma coisa que aconteceu que fez ela se sentir mal. E muitas vezes pode ter sido o espaço que ela vive. Eu tenho uma das minhas mentoradas que uma vez me mostrou um projeto que ela estava fazendo, ela falou, Dani, é inacreditável, mas ela pegou uma casa que não tinha um ambiente sem janela, no meio da casa, e ela disse, eu estou tentando convencê-los e estou tentando explicar para eles o tanto que isso é prejudicial para a saúde, eles não têm a clareza disso, eles não têm a percepção, e aí ela, com o conhecimento, ela com toda essa base científica, ela foi conseguindo mostrar o quanto aquilo estava prejudicando a saúde deles. Então são questões e as pessoas que não têm
esse conhecimento que nós temos e que nós estamos buscando cada vez mais, elas não têm a percepção disso. É como as pessoas antigamente que comiam tantas coisas que hoje a gente sabe que faz mal, né? Hoje a gente sabe, né, o que a gente deve, o que a gente não deve comer, e às vezes até a gente pergunta, nossa, mas por que por tantos anos venderam isso? Por que as pessoas... Por falta de conhecimento, antes não sabiam, hoje a gente já tem a clareza e ainda leva um tempo para as pessoas se conscientizarem que isso realmente faz mal e pararem de realmente consumir aquilo, né? Pararem, então assim, hoje a gente sabe, né? Sei lá, Coca-Cola, esses salgadinhos industrializados, a gente sabe que isso não traz nada de bom para o nosso corpo e muito pelo contrário, que ele pode estar prejudicando e ainda assim algumas pessoas continuam insistindo nisso, né? Mas ter a clareza, ter o discernimento e a escolha do que a gente vai fazer para a nossa vida é muito importante. É a mesma coisa, eu acredito, nos espaços construídos. As pessoas não tinham a menor noção do que fazia mal. Hoje, né, a gente está começando a ver né, os profissionais buscarem essa informação, os profissionais buscarem esse conhecimento, aí a gente vai começar a conscientizar os nossos clientes, né, o leigo, né, o consumidor, aí as pessoas vão começar a ter a clareza e algumas vão escolher o saudável e algumas vão continuar sabendo que aquilo faz mal, continuar. Aí é o poder a decisão de cada um, né? Mas quem busca a saúde, que é uma busca muito grande, né? A gente vê as pessoas se alimentando melhor, a gente vê as pessoas fazendo exercício, as pessoas buscando meditação, né? Procurar tranquilizar a mente, a gente vê uma busca real no ser humano por mais saúde. E as pessoas agora que estão começando a tentar o quanto o espaço construído faz diferença. Então, a gente precisa estar com todas as ferramentas para a gente poder trazer todos esses conhecimentos para os nossos clientes, falar, ó, você quer melhorar a sua vida? Você quer mais qualidade? Você quer mais saúde dentro da sua casa? Então, a gente tem um monte de ferramentas que a gente pode estar aplicando. Nossa, isso é demais. A hora que a gente para pensar que realmente está vindo após, né? Porque primeiro vem a alimentação, começou essa conscientização e tal, aí você melhora a sua alimentação, aí então agora você precisa fazer exercício físico, aí você faz o exercício e tal, você se adequa e começa a ter uma vida mais saudável. Aí entra a meditação. Só que de repente você fala assim, pô, mas ainda não tá 100%. Aí vem essa questão e mostra pra gente que o ambiente onde você trabalha, vive, dorme, principalmente, passa 1/3 da nossa vida dentro do ambiente, né? Como que isso também faz fechar o ciclo todo, né? Os espaços de longa permanência. E a gente vive num batidão, nossa vida é tão louca, né, que a gente às vezes não percebe isso, né? A gente não para observar isso. Por isso eu acho que esse momento da quarentena, do isolamento, foi um momento que as pessoas começaram a estar mais atentas a isso, né? A gente fala, né, os clientes que contrataram profissionais, arquitetos, designers, com esse olhar para o ser humano, com esse olhar para a saúde do ambiente, para esse olhar né, voltado para a qualidade de vida, são clientes que passaram a quarentena com muito melhor conforto mesmo de saúde, não só conforto físico, né, do espaço, mas espaços de melhor qualidade mesmo do que pessoas que estavam em projetos mal resolvidos, que é uma das questões que eu acho que vai começar a mudar no Brasil, por exemplo, espero, do fundo do meu coração que mude, são esses apartamentos com as janelas muito pequenas, as janelas são minúsculas e ainda com metade da folha de veneziana, ou seja, a hora que você abre só um pedacinho assim da janela. Então, assim, é uma coisa que hoje eu olho aquilo e falo, cara, isso não é legal, não é bom. E realmente eu acho que a gente começar a ter a clareza disso, né, como profissionais dessa área, começar a trazer isso para as construtoras, começar a não aceitar mais esse tipo de projeto, não desenvolver mais esse tipo de projeto, explicar para a construtora, né, o quanto isso pode ser prejudicial para as pessoas que vão estar morando ali, e assim, eu acredito, espero do fundo do meu coração que isso seja um processo que eu sei que vai demorar, que não é do dia para a noite, mas que comece um processo de melhoria da qualidade desses espaços construídos. Por isso que ter a clareza, o conhecimento é muito, muito, muito importante. Nós, arquitetos e designers, somos educadores, né? A gente tem uma obrigação enorme de trazer esse conhecimento, trazer essas informações para as outras pessoas, né? Então, não dá para ser ignorado. Que demais. A gente faz parte de tudo isso, né? Quem está aqui, quem está ouvindo a gente, está começando esse movimento. E aí eu queria te perguntar, qual que é o momento de aplicar a saudabilidade e a sustentabilidade nos projetos?
Qual que é o melhor momento? Qual que é o momento certo de entrar com tudo isso num projeto? Como que fala? O melhor momento era há 10 anos atrás, o segundo melhor momento é agora? Exatamente. Quanto antes, melhor. Se você tiver a possibilidade de começar um projeto do zero, já comece implementando todas essas questões no projeto do zero. Se você não tiver essa possibilidade de pegar um projeto de reforma, tenta, sempre que possível, a gente tem que tentar, ao máximo, colocar isso assim que possível, né? O mundo ideal é que a gente consiga fazer desde o começo, mas e tudo que já está construído? A gente vai tentar minimizar e melhorar o que já está feito. E existem sempre maneiras, existem sempre recursos que a gente pode estar aplicando para minimizar, melhorar o que já está pronto, né? Lógico, quando a gente consegue pegar desde o começo, sonho de consumo, né? Mas nem sempre isso é a realidade. Então, sempre é possível, tá? Sempre é possível. Então, ou a melhor opção, o quanto antes. Não pode deixar passar essa oportunidade quando você está começando uma folha em branco, né? Que é o projeto ali na mão dos profissionais. Aí, gente, aí é o melhor dos mundos, né? Mas quando isso não é possível, a gente não pode pensar, já foi, não dá mais. Não, sempre dá, né? A gente sempre pode melhorar alguma coisa. Com certeza. E aí eu queria te perguntar, desde quando você implementa isso nos seus projetos? Desde quando você traz isso para os projetos e para o seu escritório? Olha, a questão da sustentabilidade, a gente desenvolve projetos com foco na sustentabilidade desde 2005, tá? Que foi o primeiro projeto que a gente realmente já começou a trazer várias dessas questões de sustentabilidade. A gente foi num congresso de sustentabilidade e arquitetura sustentável em 2006, acho que foi em Goiânia. E em 2007 a gente teve um projeto que a gente desenvolveu por uma mostra que inclusive foi premiado, ficou entre os finalistas do Prêmio Planeta Casa, que era uma premiação da revista Casa Cláudia para ambientes com foco em sustentabilidade. 2007, 2009 a gente ganhou, também ficou entre os 5 finalistas, também ganhamos outro prêmio também do Planeta Casa, com essa questão do foco de sustentabilidade. Então, essa questão da sustentabilidade a gente sempre trouxe intrínseca nos nossos projetos. A gente nunca nos autorrotulamos como arquitetura sustentável, como arquitetos que só fazem arquitetura sustentável, porque a gente nunca gostou de rótulo, a gente nunca quis fazer um nicho, né? Quem te acompanha, a gente já faz tempo, já sabe essa história do nicho, nosso nicho é não ter nicho, mas a gente sempre buscou trabalhar isso por essas questões que eu estou falando para vocês aqui desde o comecinho, né? Uma questão de consciência, uma questão de realmente fazer a nossa parte. Então, iluminação natural, em todos os nossos projetos a gente não precisa acender iluminação nenhuma durante o dia, ventilação cruzada, captação de água de chuva, tentar ao máximo o uso dos materiais locais, usar bastante madeira certificada. Então, assim, são várias as questões que a gente sempre trouxe, cisternas, que a gente sempre trouxe para os nossos projetos. Todos os projetos a gente sempre buscou, né, aquecimento solar. Então, são questões que a gente sempre trouxe, como se isso fosse meio que obrigatório no projeto, e não, porque eu quero ser sustentável, porque eu quero mostrar, nunca foi para mostrar, sempre foi por uma questão de consciência mesmo, e da gente entender que isso é o melhor dos mundos, né? O mínimo que a gente pode fazer pelo nosso planeta, né? E a questão da saudabilidade, eu comecei a estudar mais profundamente sobre saudabilidade em 2019, mas eu fico muito feliz a hora que eu vejo os nossos projetos. Eu acho que por conta dessa questão de sustentabilidade, como eu já falei, né, tem muitas coisas que são em comum da sustentabilidade e saudabilidade, por prismas e olhares diferentes, mas elas têm muitos elementos em comum. Eu vejo os nossos projetos antigos, então, todos eles têm muitas das questões de saudabilidade do ambiente. Então, assim, é muito gratificante. No nosso caso, eu vou buscando, falo, caraca, tem muita coisa aqui que a gente já usava sem nem saber exatamente, né? Não é nem sem nem saber, a gente sabia instintivamente, mas a gente não nomeava, a gente não tinha essa clareza teórica, que é o que eu venho buscando desde 2019. Mas é muito bom ver e voltar atrás e ver tanta coisa implementada intrinsecamente nos nossos projetos, então dá para dizer que vem de muito tempo, Renan. Já vem da base, né? É o querer fazer algo diferente, diferenciado para os clientes, né? E outro dia eu escutei que isso, na verdade, é a boa arquitetura, né? Então, a boa arquitetura já traz isso, né? Já traz essa preocupação com o indivíduo, já traz essa preocupação com o planeta, né? Não devia
ser uma coisa, não vejo isso como tendo que ser falar, a gente tem que escolher, se faz, gente, isso tem que ter que ser, não tem como não ser, né? Isso para mim, é obrigatório. Uma boa arquitetura tem que ter esses conceitos. E eu vejo isso em você, no Adriano, no escritório, né, na Guardini Stancati, que vocês, é o que você falou, você faz para o cliente. É diferente que não é o cliente não está contratando vocês, Augusto e Dani e Adriano, Guardini Stancati. Vocês fazem para o cliente. Aí quando você tem esse olhar para o cliente, o resultado vem. E aí quando você vai estudar, você vê que você já estava aplicando desde lá de trás, porque você já sempre esteve buscando para o cliente, né? Exatamente. Esse é um diferencial gigante. Com certeza, com certeza. Os nossos principais focos é realmente atender as necessidades do cliente. Então, saber que a casa ficou a cara dele, ficou com a essência dele, com a alma, com a personalidade do cliente. Isso é muito bom. E a gente com aquilo que ele precisa, né? Exatamente, com as necessidades, valores emocionais, né, valores pessoais dele. Então, estou sempre lá, memória afetiva, e tem muita coisa. Muito assunto tem para vir. Quando a gente fala de tudo isso, Dani, isso é algo que as pessoas estão começando a achar, ou são estudos, isso é embasado cientificamente, vamos dizer? É muito legal, tudo muito, hoje já tem muita comprovação científica de tudo isso, muita coisa, inclusive tem um estudo incrível, que ele comprovado cientificamente, é estudo mesmo científico, que aliás isso, né, é assunto da neuroarquitetura, né, que é a neurociência, porque o que acontece de uns anos para cá, é mais recente toda essa questão de computadorização, de tomografia computadorizada, todos esses estudos do cérebro, sem ter que abrir o cérebro, né, sem ter que abrir lá e estudar o cérebro, é tudo mais recente. Então, a neurociência é um estudo mais recente, e a neurociência aplicada à arquitetura é mais recente ainda. Então, as comprovações científicas são mais recentes, mas já tem muitos estudos que comprovam todas essas questões de qualidade de vida, de saudabilidade dos ambientes, e um desses estudos que era o que eu ia comentar, que ele comprova que os pacientes que ficam em quartos de hospital com janelas voltadas para o jardim se recuperam muito mais rápido, às vezes até 1 a 2 dias mais rápido do que pacientes que estão em quartos com janelas voltadas para outro muro, para paredes e não tenha jardim. E, além disso, diminui a necessidade de uso de analgésico, as pessoas sentem menos dor quando tem essa janela voltada para o jardim. Então, assim, são vários estudos, esse é um dos casos, mas tem muitos estudos comprovados cientificamente do quanto o espaço construído impacta na qualidade de vida do ser humano. É muito legal, e esse é um assunto estudado pela neuroarquitetura, né? A neuroarquitetura é essa disciplina, né, que junta várias frentes, né, neurocientistas, arquitetos e psicólogos, estudando realmente o impacto do espaço construído dentro do indivíduo. Isso tudo são muitos estudos. Aliás, a neuroarquitetura é fascinante, é um tema bom aí para a gente conversar um outro dia, porque aí daí tem mais muito tempo de conversa, mas é tudo comprovado, sim. A gente tem mais 1 hora aí de conversa brincando. Bom, esse próprio assunto da sustentabilidade e saudabilidade, a gente poderia ficar aqui umas 2, 3 horas trazendo exemplos, práticas de tudo isso, né? Tem muita coisa. Mas para fechar, eu queria que você trouxesse, você acredita que isso traz mais valor para os projetos? Só para, depois de tudo que a gente conversou, eu acho que já tá respondido. Acho que já está bem claro, né? Já está bem claro, mas assim, para fechar o nosso podcast aqui. Sem a menor sombra de dúvidas. A gente já teve vários casos de clientes que vieram nos procurar por conta disso. Inclusive, a gente tem um projeto novo agora, sensacional, uma casa maravilhosa, num terreno de 7.000 metros quadrados, um projeto que vai ficar, assim, incrível, que a gente já começou a desenvolver, e a cliente veio com essa demanda, ela tem alergia ao Wi-Fi. Então, assim, é uma cliente que veio buscando essa questão da saudabilidade dentro dos projetos. E, assim, esse é um dos exemplos, são muitos, e realmente traz muito mais valor para o projeto. Eu falei lá no comecinho, né, é um diferencial, assim, não tem nem... tem muita coisa envolvida, então, com certeza, traz muito mais valor para um projeto, sem sombra de dúvidas.
Que bacana. Dani, obrigado por esse podcast, por esse tempo que você dedicou aqui para a gente trazer esse conhecimento para o pessoal. Gratidão por tudo isso. E é só o começo, né? Eu acho que tem muito mais aí para vir pela frente. Com certeza. Eu que agradeço, foi uma delícia e logo, logo tem mais, né? É isso aí. Até o próximo.